Sabe aquela hora do fim do expediente, quando a cidade já parece meio desligada, mas ainda tem coisa estranha acontecendo? Eu estava encostado num posto quase fechando, já meio decidido a ir embora, quando aquela mulher apareceu. E não foi do tipo que chega andando. Ela surgiu de dentro da sombra, como se estivesse esperando alguém escolher parar ali. Ela me chamou com a mão, sem se aproximar muito do carro. Disse que precisava de ajuda para colocar uma peça frágil no banco de trás. Eu achei que era alguma coisa de vitrine, escultura de gesso, sei lá. Estava tudo envolvido num cobertor marrom grosso, meio molhado nas pontas, pesado. Mas o que mais me incomodou foi o cheiro. Não era sujeira, nem bicho morto. Era aquele cheiro de hospital velho, de álcool passado e produto forte. Um negócio enjoado, tipo quando a gente entra em corredor de clínica que mexe com gente que já se foi, sabe? Ela percebeu minha cara e riu. Disse, é só formol. Eu que exagerei na hora de embalar. Falou como se estivesse contando que botou açúcar demais no café. Sei lá por quê, mas eu não consegui rir. Fiz sinal de, tá tudo certo, e entrei no carro. Quando liguei o aplicativo para marcar a corrida, vi que o destino era longe. Lá para os lados de uma região hospitalar, onde tem umas clínicas psiquiátricas e aquelas casas antigas de apoio a familiares. Durante o caminho, ela ficava mexendo nos dedos, como quem está calculando o tempo de alguma coisa. E toda vez que o carro passava num buraco ou fazia curva fechada, ela virava para trás, ajeitava o cobertor e murmurava umas coisas que não dava para entender. A única frase que eu entendi direito foi: ele não vai tentar fugir de novo, tá tudo sob controle agora. Na hora eu achei que era da cabeça dela. E mesmo achando estranho, eu continuei. Não por coragem, mas por cansaço. Você sabe, a gente que trabalha à noite vai ficando dessensibilizado. A gente vê de tudo, mas o cheiro, aquilo não ia embora. Eu cheguei a baixar o vidro, fingindo que era para o ar circular, mas na verdade era para ver se o enjoo passava. Teve uma hora que eu pensei em perguntar o que de fato ela estava levando ali. Mas quando olhei pelo retrovisor, ela já estava olhando para mim. Não sorria, nem ameaçava, só olhava, como se estivesse esperando ver se eu ia perguntar. Não perguntei. Ela só virou de novo para frente e disse: essa parte da cidade é cheia de traidores, né? A voz dela era leve, como se estivesse falando do tempo. Eu não respondi. Nem sabia se ela esperava a resposta. Na reta final, o GPS indicava um prédio velho que fica do lado de uma clínica psiquiátrica. Eu já tinha passado ali algumas vezes. Sabia que era daqueles lugares que funcionam meio escondido, com portão lateral, interfone que não atende e uma placa apagada. Ela pediu para descer ali mesmo. Eu disse que podia ajudar com o pacote, mas ela recusou. Só puxou o cobertor, ergueu o embrulho como quem embala um bebê, mas com força demais para algo que não devia pesar tanto, e sorriu pela primeira vez de verdade. Você foi ótimo. Não perguntou nada. Isso é raro hoje em dia. Aí completou com a frase que eu não entendi na hora, mas que ficou ecoando até hoje. Ele foi meu terapeuta por 7 anos. Hoje, ele volta para onde me quebrou. A porta bateu e ela desapareceu por aquele portão lateral. Eu fiquei parado, com o carro ligado, cheiro de formol ainda nos bancos, e um silêncio dentro de mim que não era normal. Pensei em voltar. Pensei em bater naquele portão e avisar alguém. Mas eu fui embora. Eu não sei explicar o porquê, mas eu fui. Só que no dia seguinte, logo cedo, a manchete apareceu no celular. Corpo deixado anonimamente na porta de hospital psiquiátrico. Homem identificado como psiquiatra desaparecido. A foto era de um médico que tinha sumido havia 2 dias. O corpo foi encontrado dentro de um saco, envolvido em panos escuros, com forte odor de conservantes. A perícia dizia que o homem tinha sinais de ter sido mantido em ambiente fechado por algum tempo,
com indícios de que foi contido à força. Eu não consegui terminar de ler, porque eu sabia, aquela mulher não estava levando uma estátua, nem uma escultura para a exposição. Ela estava devolvendo um pedaço da própria história, e eu fui o transporte disso tudo. Depois que vi a notícia, fiquei um bom tempo encarando o celular, como se a foto do médico fosse me dizer que não era ele, que aquilo tudo podia ser coincidência, que alguém parecido também podia ter sido deixado naquele portão. Mas eu sabia. O mais estranho é que a notícia não dizia nada sobre suspeita. Só falava que o corpo tinha sido deixado de madrugada, que havia uma câmera de segurança em frente ao portão, mas que a imagem estava embaçada pela chuva. Ninguém viu o rosto da pessoa que deixou. Só mostrava alguém com capuz, carregando um volume nos braços. Mas eu tinha visto. Eu tinha falado com ela. Eu tinha transportado aquilo. Eu devia denunciar, devia contar. Passei o dia com isso martelando. E quanto mais eu pensava, mais coisas pequenas começavam a me assombrar. No banco de trás, tinha uma marca estranha no estofado. Umidade, talvez. Ou algum produto. Eu não sei explicar, mas era como uma sombra que não saía nem com pano úmido. O pior era o cheiro. 2 dias depois, ainda estava lá. Tentei limpar com tudo que tinha. Borrifei álcool, produto de carro, deixei o carro aberto no sol. Nada. O cheiro melhorava por umas horas, mas voltava. Era como se tivesse impregnado nas costuras do banco. E eu comecei a ficar paranoico. Na primeira corrida, depois disso, uma senhora entrou no carro, sentou no banco de trás e perguntou se eu trabalhava com transporte de produtos químicos. Eu gelei. Respondi que não, que era só mofo, coisa de estofado velho. Ela não insistiu, mas olhou 2 vezes para o lugar onde o embrulho tinha estado. Foi aí que eu percebi que eu nunca mais ia conseguir usar aquele banco do mesmo jeito. Mesmo que limpasse, mesmo que esquecesse, aquilo estava marcado ali. E na minha cabeça também. Teve uma noite que eu fui checar os pertences do carro, ver se algum passageiro tinha esquecido algo. E achei no porta-revista da porta traseira uma folha dobrada. Papel comum. Quando abri, era uma folha de receituário, carimbada. Nome do hospital na parte de cima, nome de um médico. E na assinatura, o mesmo sobrenome do psiquiatra da notícia. Ela tinha deixado aquilo ali, como quem deixa um recado sem dizer nada. Ou como quem quer ser achada, mas só depois de ter feito o que queria. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto, tentando entender o que me deixava mais perturbado. O que eu vi ou o que eu não fiz. E a verdade é que eu não fiz nada. Eu não perguntei, eu não interrompi, eu não denunciei. E por mais que eu não tenha tido culpa direta, foi o meu carro que levou. Foi no meu banco que ela sentou. Fui eu que deixei ela ali naquele portão. Ela estava calma demais para ser alguém em fuga. Estava fria demais para alguém que perdeu a razão. Parecia satisfeita, como se tivesse cumprido uma missão. Depois disso, eu tentei seguir a vida. Troquei o carro, mudei de horário. Passei a rodar mais de dia do que de noite. Mas toda vez que pego uma passageira calada, que pede para baixar o ar-condicionado, meu corpo inteiro fica alerta. É como se meu cérebro voltasse para aquele instante, naquela rua escura, com aquele cobertor marrom escondendo mais do que eu queria saber. E o mais cruel de tudo é que eu nunca vou saber o que ele fez para ela. Se ele de fato a machucou emocionalmente, se ela tinha razão, ou se era só parte do que ela acreditava. Eu só sei o que ela me disse antes de sair. Hoje ele volta para o lugar onde me quebrou, e mesmo sem saber o que houve ali, eu entendi tudo. Tem coisa que não se explica com palavras, mas que a gente sente no cheiro, no silêncio, na forma como alguém olha para um cobertor, como quem olha para um pedaço do passado que não quer esquecer. Eu carrego essa corrida até hoje. Não pelo que aconteceu, mas pelo que eu deixei acontecer. E para quem acha que está seguro atrás do volante, achando que corrida é só trajeto, deixa eu te dizer uma coisa. Tem passageiro que não está indo para um destino. Está voltando de um trauma.
E você pode ser só o último pedaço do plano. Eu não sei se alguém aqui já ficou com a sensação de que era só um motorista, mas estava servindo de muleta emocional para alguém que esconde coisa pesada. Não estou falando de papo triste de banco de trás, não. Estou falando de gente que faz questão de escolher sempre o mesmo carro, o mesmo banco, o mesmo trajeto, mas que ao mesmo tempo faz tudo parecer errado, silencioso, estranho. Essa mulher, ela apareceu no meu táxi pela primeira vez numa quarta-feira, no meio da tarde. Eu lembro bem porque o trânsito estava parado ali, na região do Cruzeiro. E eu já ia encostar o carro num posto para comprar água, quando caiu a chamada no aplicativo. Corrida curta, dava tempo. Quando parei, ela já estava na calçada, com 2 sacolas grandes de supermercado. Mas não parecia que tinha comida ali, nem roupa. As 2 estavam fechadas com fita larga, daquela tipo silver tape, e dava para ver que tinham peso, porque ela estava com o braço trêmulo. Antes mesmo de eu oferecer para colocar no porta-malas, ela já avisou: pode deixar aqui no banco mesmo, eu seguro. E aí na mesma hora eu senti o cheiro forte de vinagre. Aquilo me deu uma náusea leve, mas achei que talvez fosse algum produto de limpeza ou até algo azedo que tivesse vazado. Só que não tinha mancha nenhuma nas sacolas. O trajeto dela era até um prédio residencial, meio antigo, no final da Avenida Bento Simão. Aquela parte já mais escura, com árvores fechando o céu e grade em tudo quanto é janela. O caminho foi todo em silêncio. Ela não mexia no celular, não olhava pela janela. Ficava só encarando a frente, com as mãos nos joelhos e as sacolas ao lado. Na hora de descer, ela falou de novo, quase sussurrando: semana que vem eu chamo de novo, tem que ser você. Achei esquisito, mas respondi tá bom, só por educação. Gente com mania de controle tem de monte. Até aí, nada demais. Mas ela cumpriu. Na outra quarta, no mesmo horário, caiu a chamada do mesmo ponto, o mesmo nome no app. E lá estava ela. Mesmas roupas, mesma expressão, mesmas 2 sacolas lacradas, mesmo cheiro, igualzinho. E foram 4 semanas assim, 4 quartas-feiras. 4 vezes ela subindo no meu carro, como se fosse a única coisa do mundo que podia dar certo na vida dela. E nessas 4 vezes, sempre a mesma frase: não coloca no porta-malas, não mexe nas sacolas. Na 4ª vez, eu lembro que ela estava diferente. O cabelo estava molhado, como se tivesse saído do banho às pressas, e ela olhava para o relógio o tempo todo. Não falava, só ficava repetindo o trajeto para mim, como se eu já não soubesse de cor. Só que no meio do caminho, ela pediu para descer, não no prédio dela, no meio da rua. Uma rua sem comércio, sem nada. Disse só: aqui tá bom. Desceu rápido e esqueceu as sacolas. Eu fiquei parado, buzinei. Olhei pelo espelho retrovisor, abri o vidro. Chamei. Ela não voltou. Esperei uns 3 minutos. Olhei ao redor. Nada. O bairro parecia parado no tempo, como se tivesse desligado. Foi aí que decidi abrir uma das sacolas. E eu sei que devia ter deixado aquilo quieto. Sei que motorista não tem que fuçar o que é dos outros. Mas era muito forte o cheiro. Estava ficando impossível respirar com as janelas fechadas. E pior, o carro estava com umidade. Os vidros estavam começando a embaçar por dentro. Quando abri, eu juro por tudo que é mais sagrado. Os panos estavam ensopados, encharcados mesmo. Não de água, não de vinagre. Era outra coisa. Um líquido escuro, espesso. Tinha até marca de ferrugem no fundo da sacola. No meio daqueles panos, tinha uma boneca de pano daquelas antigas, mas sem os olhos, como se tivessem arrancado ou nem tivessem costurado. E mais embaixo, um envelope grande dobrado várias vezes. Estava molhado, mas dava para ler umas partes. Eram papéis judiciais, petições, relatórios, uns carimbos apagados. O mais estranho,
Alguns nomes estavam riscados com caneta vermelha, de forma obsessiva. Várias vezes o mesmo nome apagado, como se alguém tivesse ódio daquele papel. Mas um nome ainda dava para ler. O meu nome completo e uma data. A data era da semana seguinte. Na hora que eu vi meu nome ali, meu corpo gelou. Eu li de novo. Meu nome completo. Abaixo dele, uma data. Era dali 6 dias. E ao lado, algo que parecia um número de processo, mas rabiscado. Nem dava para entender o que vinha antes ou depois do meu nome. Só aquela sensação de que alguém estava fazendo planos. Fechei o envelope com a mão suada. Tentei respirar. O cheiro das sacolas estava insuportável. Joguei as duas para fora do carro. Abri as janelas, respirei fundo. E aí comecei a pensar, será que ela esqueceu de propósito? Será que era para eu achar aquilo? Fui direto para casa. Não consegui trabalhar o resto do dia. Passei a noite olhando para a porta, esperando sei lá o quê. Acordava toda hora achando que tinham tocado a campainha. No outro dia, tomei coragem e levei aquele envelope até uma delegacia do bairro. Mostrei para o policial. Ele olhou com tédio no começo, mas quando viu os nomes riscados, franziu a testa. Folheou os papéis com cuidado. Chamou outro agente. Falaram baixo, olhando para o envelope, e depois um deles veio até mim e perguntou: "Onde o senhor conseguiu isso aqui mesmo?" Expliquei tudo. A mulher, as sacolas, a corrida. Eles trocaram um olhar e o policial me disse: "Esses documentos são cópias antigas. A maioria dos nomes aqui são de um caso encerrado há mais de 10 anos." Eu perguntei: "Que caso?" Ele me disse que não podia dar detalhes, que era um caso arquivado. Mas comentou por alto que era coisa de vizinhança, briga familiar feia, que terminou mal para mais de uma pessoa. Eu insisti. Perguntei se podiam procurar o nome da mulher que pediu o táxi, mostrar uma foto para ver se era ela. Ele foi até uma sala interna, ficou uns 15 minutos fora. Quando voltou, estava diferente. Olhou bem sério para mim e falou: "A mulher que o senhor descreveu não pode ser. Ela faleceu em 2013. Eu fiquei calado. Não reagi, porque aquilo não fazia o menor sentido. A mulher estava no meu carro, 4 vezes. Pegou corrida, pagou em dinheiro. Falou comigo. Me encarou pelo retrovisor. Me pediu que fosse sempre eu a levar. Fiquei em choque. Agradeci, guardei o envelope de volta no plástico. Voltei para casa. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Revisei o histórico de corridas no aplicativo. As 4 estavam lá, mas o número de telefone dela tinha sumido. Só constava desconhecido. Tentei puxar câmeras da avenida onde ela sempre subia no carro. Fui no comércio, farmácia, padaria, pedi educadamente, expliquei que precisava. A dona de um salão me chamou num canto e disse: "Moço, se for aquela moça da sacola, você não é o primeiro a perguntar não, viu?" Perguntei o que ela sabia. Ela falou que, uns anos atrás, um homem também tentou descobrir quem era aquela mulher. Falou das sacolas, do cheiro forte, mas que ele sumiu. Simplesmente parou de aparecer por lá. Disseram que foi embora da cidade, mas ninguém confirmou. Foi aí que a coisa me pegou de vez. Fiquei uma semana sem pegar passageiro. Desinstalei o aplicativo. Tentei tocar a vida, esquecer, mas aí, na quarta-feira seguinte, o celular tocou. Não era pelo app, era uma chamada normal, número privado. Atendi. Silêncio. Uns 3 segundos depois, uma voz baixa, conhecida: "Você está atrasado." Era ela, a voz daquela mulher. Desliguei na hora, apaguei o número, desliguei o celular. Fiquei em casa o dia todo, com as janelas fechadas, e quando fui até a garagem à noite, só para ver se o carro ainda estava trancado, senti o cheiro. O mesmo cheiro, vinagre, forte, azedo, dentro do carro. Abri a porta. As sacolas estavam no banco de trás. De novo, fechadas, idênticas. Só que dessa vez, uma delas estava vazando. E ele nunca mais usou aquele carro.
Até hoje, ninguém conseguiu rastrear o nome da passageira nos cadastros oficiais. O mais estranho, o papel com o nome dele e a data batia certinho com a data em que ele parou de aceitar corridas. A pergunta que fica é: será que ela escolheu ele por acaso? Ou já conhecia o desfecho antes mesmo de entrar no carro pela primeira vez? Eu não gosto de trabalhar à noite. E nem é por medo, não. É pelo tipo de silêncio que tem depois das 10. Um silêncio que parece que escuta você por dentro, entende? Mas naquela semana eu estava precisando. Tinha uma dívida chegando e uma entrega que a minha esposa fez no cartão dela, então não teve conversa. Liguei o aplicativo e fui rodar até bater a meta. A corrida apareceu às 22h40. Bairro tranquilo, rua arborizada, pertinho do centro. Só que a foto do passageiro era uma dessas genéricas e o nome cadastrado era Luana Silva. Tudo bem, peguei e fui. Só que, quando cheguei, não tinha ninguém no portão, nem luz acesa. A casa era de esquina, grade baixa, portão manual. Achei que era engano, já ia cancelar quando vi uma menina sentada no meio-fio. Pijaminha estampado, celular na mão e o cabelo caindo todo na frente do rosto. Tava descalça. Eu confesso que minha primeira reação foi pensar que ela estava esperando alguém. Uma mãe, um tio, sei lá. Mas ela levantou sozinha, veio direto na porta do meu carro e entrou no banco de trás, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu virei para ela e disse: "Oi, quem chamou a corrida?" Ela só respondeu assim, olhando para frente: "Fui eu. Pode ir para a Rua das Orquídeas, número 412. A voz era normal, tranquila, sem medo, sem choro. Mas o pijama dela estava meio sujo na barra, como se tivesse andado no quintal. Aí que me deu um aperto, porque era tarde e não tinha nenhum adulto por perto. Mas a menina estava calma, firme, e eu fui. Fui porque o endereço existia. Era perto. Fui porque, sei lá, pareceu mais arriscado deixar ela sozinha ali. E também porque, às vezes, a gente acha que vai fazer uma boa ação. Só depois é que descobre que entrou em coisa que não era sua. No caminho, tentei puxar assunto. Perguntei se os pais dela estavam esperando no destino. Ela respondeu: "Tá todo mundo lá." A frase foi seca. E dali em diante, ela não fez mais pergunta normal. Primeiro ela me perguntou: "Já viu alguém não conseguir sair de um carro?" Achei estranho. Tentei rir. Disse que carro não prende ninguém. Ela emendou outra: "Já carregou alguém que chorou o caminho inteiro?" Eu olhei no retrovisor. O rosto dela estava calmo, mas o olho era duro demais para a idade. E o pior, parecia que ela nem queria saber a resposta. Parecia que estava confirmando as coisas. A terceira pergunta me travou. Quando você olha no retrovisor, você sempre vê o que está aí mesmo? Nessa hora, eu já não queria mais brincar com nada. Fingi que não ouvi. Faltavam 2 quarteirões. E o caminho, que era perto, pareceu levar meia hora. Eu comecei a reparar que ela não mexia no celular, só segurava. E a tela estava apagada. Não tinha aplicativo nenhum aberto. E mais, o nome Luana Silva não aparecia nas mensagens do app. Cheguei na casa, portão entreaberto. Uma daquelas casas antigas, com jardim na frente e uma mangueira no quintal. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta da casa se escancarou e um homem saiu correndo, descalço, com a camisa aberta no peito e uma expressão que me gelou. Ele veio direto na minha direção, gritando: "Ela tá aí! Pelo amor de Deus! Você viu ela?" Eu não entendi nada. A menina estava sentada ali atrás até... Eu juro por tudo que é mais sério, o banco estava vazio. Eu olhei de novo, virei, revirei. Mas não tinha ninguém. O homem já estava na minha janela e eu nem sabia o que responder. Disse que sim, que eu tinha acabado de deixar uma menina ali. Descrevi o pijama, a altura, tudo. Ele travou, me puxou pelo braço e entrou correndo em casa.
Lá dentro, ele me mostrou uma foto. A menina, a mesma, mas na imagem ela estava com um machucado grande no braço e com a mesma roupa, só que mais limpa. A respiração dele estava cortando no meio. Ele falou que a filha tinha desaparecido fazia 2 dias e que tinha tentado rastrear o celular dela, mas a localização só aparecia naquele bairro, naquela rua onde eu peguei a corrida. Eu não sabia mais o que dizer. Eu só fiquei repetindo que tinha buscado uma menina ali, que ela entrou no meu carro, que falou comigo, que deu o endereço certinho, mas não tinha como provar. O aplicativo não registrou a corrida. O nome Luana Silva não apareceu nem na lista de passageiros, nem na fatura. Naquela hora, eu juro, minha vontade era desligar tudo, correr para casa, tomar banho e apagar da cabeça. Mas não dava. O pai da menina estava com os olhos arregalados, chorando sem barulho. Ele só dizia: era o pijama do dia que ela saiu. Eu sentei no sofá sem ser convidado. As mãos tremiam. Tentei mostrar no meu celular a rota, mas não tinha corrida registrada. Abri o histórico. Nada. Aparecia como se a última corrida tivesse sido meia hora antes daquela. O pai chamou a polícia. Eu não o culpo. Na verdade, no lugar dele, eu teria feito o mesmo. Fui conduzido para a delegacia como testemunha. Não me trataram mal, mas também não me olharam como inocente. E o que eu podia fazer? Dizer que vi uma criança entrar sozinha no carro, àquela hora, descalça? Não havia nenhuma câmera na rua da origem. Na casa de destino também não. Fizeram testes, pegaram imagens da minha traseira, da parte de trás do banco. Nenhuma impressão digital infantil, nem no vidro, nem no cinto. O banco traseiro, segundo eles, estava limpo demais. Um dos policiais me perguntou com calma: tem certeza que você não viu a menina em algum outro momento? Ou em alguma reportagem? Às vezes a cabeça confunde. É claro que pensei nessa hipótese, mas tem uma coisa que me trava até hoje. Eu não conhecia aquele bairro onde busquei a criança. Não passo por ali. Não conheço ninguém, nunca fui. E o mais estranho, o portão daquela casa onde ela estava sentada. Não tinha como abrir por dentro. Era um portão trancado com corrente pelo lado de dentro. Como é que ela saiu dali? Me liberaram, sem provas contra mim, sem indício de nada. Mas eu sabia que a história ia me seguir. Durante uns dias, desliguei o celular. Não consegui trabalhar. Minha esposa tentou conversar, mas eu não tinha o que dizer, porque toda vez que eu contava, eu mesmo não acreditava. Toda vez que eu repetia, soava como desculpa, como delírio. Só que teve uma coisa que me quebrou de vez. Na semana seguinte, fui limpar o carro, como faço todo sábado. Lavei por fora, aspirei por dentro. Quando puxei o banco da frente para alcançar a parte de trás, uma coisa caiu no chão. Era uma meia, daquelas infantis com estampa de bichinho, molhada na sola, suja de terra seca. Mas ali, no meu carro, levei para casa, guardei numa caixa. Nunca mostrei para ninguém, nem sei por quê. Talvez por vergonha, talvez por medo de ouvir alguém dizer: isso aí você achou na rua e não lembra. Mas no fundo eu sei o que vi. E o pior é que às vezes eu acho que vi mais do que lembro, porque teve um momento enquanto ela falava no carro que eu quis perguntar o nome dela, mas me deu um frio. Como se o nome fosse me dizer alguma coisa que eu não queria saber. 2 semanas depois, recebi uma ligação, número restrito. Atendi. Era a mãe da menina. Ela me agradeceu. Disse que o marido contou tudo, que acreditava em mim, que a filha ainda estava desaparecida. Mas ela falou uma coisa que me deixou sem voz. O celular dela foi encontrado. Estava na calçada, naquela rua onde você parou. E tinha um registro de chamada por aplicativo, cancelada no mesmo minuto. O nome do motorista era o seu. Mas no meu celular, essa corrida nunca apareceu. Fiquei em silêncio. Ela também. Depois disso, nunca mais nos falamos. Hoje em dia, eu voltei a trabalhar. Durante o dia, só. Mudei de carro, mudei até de número.
Mas tem uma coisa que eu nunca mais consegui fazer: olhar para o banco de trás pelo retrovisor. Não sei explicar, mas tem dia que parece que tem alguém ali. Não é que eu veja, é só a sensação de que tem alguém ouvindo, de que se eu olhar, talvez veja o que não devia. E eu acho que o medo maior não é ver e reconhecer. Porque de vez em quando eu ainda sonho com aquele trajeto. Só que no sonho eu não tô dirigindo, tô no banco de trás. E tem uma menina dirigindo no meu lugar, com o mesmo olhar. Se eu falar que um passageiro quieto me deixou mais abalado do que corrida em bairro com fama ruim, talvez você ache exagero. Mas é disso que eu tô falando hoje. Tem gente que entra no carro e fala demais. Tem gente que só reclama. E tem os que não falam quase nada, mas são esses que marcam mais. Esse homem, ele falava pouco, mas cada coisa que ele dizia era como se já tivesse sido ensaiada. Sempre do mesmo jeito. A primeira corrida foi numa quinta. Madrugada vazia, pouco depois da 1 da manhã. Ele pediu no aplicativo e quando entrou no carro, não cumprimentou nem perguntou nada. Só disse assim: "Me leva até ali, só quero ver se ainda tá igual." Falou desse jeito. Nem endereço ele disse. Só apontou no aplicativo. Era uma rua com um prédio comercial abandonado, perto da antiga zona industrial da cidade. Durante o caminho, ele ficou olhando pela janela com os ombros tensos, tipo alguém que esperava encontrar alguma coisa. Ou alguém. Quando a gente chegou, ele pediu para deixar o carro com o farol apagado. Disse que queria olhar sem interferência. Ficou uns 2, 3 minutos parado, olhando para a fachada rachada daquele prédio com letreiro caído. Não desceu. Não falou nada. Depois pediu para voltar para o mesmo ponto onde eu peguei ele. Eu achei estranho, claro, mas não era minha função perguntar. Só pensei que talvez fosse algum lugar do passado dele, sei lá. Talvez teve um comércio ali, ou trabalhava ali. E coisa de nostalgia. Mas na madrugada seguinte, mesmo horário, mesmo ponto de embarque, lá estava ele de novo. Dessa vez, o destino era um bar antigo que eu sabia que estava fechado fazia uns 5 anos. Chegamos lá. Ele de novo pediu silêncio. De novo ficou ali, olhando. Na terceira madrugada, a mesma coisa. Só que agora era uma praça pequena, com brinquedos enferrujados e um banco de concreto virado, onde os moradores costumavam sentar. A repetição me incomodava. Não por medo, mas pela sensação de que eu estava participando de algo sem saber. Ele não falava com ninguém, nem comigo, mas marcava a corrida sempre comigo. Era como se fosse deliberado. Na quarta vez, a gente foi para um galpão de esquina que pegou fogo muitos anos atrás e nunca mais abriu. Fiquei pensando o que todas essas paradas tinham em comum e comecei a perceber. Todos os lugares que ele pedia eram cenários de coisas que já tinham acabado. Lugares parados no tempo, desativados. E ele sempre queria saber se ainda estavam iguais. Na quinta corrida, que foi a última, o homem entrou diferente. Estava mais arrumado. Usava uma camisa de manga comprida e a barba feita, o que nunca tinha acontecido nas anteriores. Ele me olhou no retrovisor antes de falar e pela primeira vez me pediu algo novo. "Você pode descer comigo hoje?" Não era um tom ameaçador. Era mais um pedido sincero, cansado. Eu hesitei, mas alguma coisa me fez aceitar. Ele pediu para ir até a mesma praça dos brinquedos quebrados, a do banco de concreto. Chegando lá, ele ficou um tempo parado. Depois, apontou para um dos bancos, do lado da árvore seca. "Foi ali, tá igual. Obrigado por confirmar." Não disse mais nada. Subiu devagar no banco e sentou, como quem estava esperando algo, ou alguém. Eu não quis insistir. Dei meia volta e fui embora. Mas a imagem dele, parado naquele banco rachado, ficou comigo. Na manhã seguinte, a cena não saiu da minha cabeça. Eu terminei um atendimento no centro e voltei lá. Cheguei perto da praça e juro que meu estômago travou.
O banco onde ele se sentou estava quebrado ao meio, como se alguma coisa pesada tivesse caído de cima. Olhei em volta, nenhum sinal dele, nenhum morador viu nada. E o mais estranho, desde aquela noite ele nunca mais chamou outra corrida, nem com outro motorista, nem pelo mesmo aplicativo. Eu tentei buscar pelo nome, sumiu. E aí eu comecei a lembrar de uma coisa. Todos os pontos que ele pediu para ir, em todos eles, houve alguma tragédia. Não aparecia nas notícias de agora. Mas eu sou da cidade, eu lembro. O prédio onde a gente foi na primeira noite teve um desabamento interno anos atrás. O bar fechado teve um ataque com arma. A praça teve uma situação séria envolvendo um jovem numa madrugada. Só que ninguém fala mais disso. Só ficou ali, esquecido, como se o tempo quisesse esconder. E esse homem parecia que estava tentando conferir se os lugares ainda existiam, ou se ele ainda existia. Naquela manhã, eu fiquei parado em frente ao banco quebrado, como se tivesse levado um choque. Era concreto puro. Aquilo não quebra fácil. E mesmo assim, estava rachado de lado a lado, partido ao meio. Não tinha marcas de carro, nem sinal de batida, nenhuma árvore caída em cima. E o estranho é que só aquele banco tinha sido danificado. Os outros estavam intactos. Era como se alguém tivesse subido e pulado dali. Mas por que alguém faria isso? E por que naquele ponto exato? Foi aí que uma coisa começou a me incomodar de verdade. Eu sempre achei que aquele homem queria apenas relembrar o passado, como quem visita um lugar onde viveu algo marcante. Mas e se ele não estava só relembrando? E se ele estava confirmando alguma coisa, porque não tinha certeza se aquilo tudo realmente aconteceu? Comecei a revisitar mentalmente as frases que ele usou. Só quero ver se ainda está igual. Foi ali. Obrigado por confirmar. Ele não falava como quem sentia saudade. Ele falava como quem estava testando a realidade. E precisava de outra pessoa para garantir que ainda era real. E aí, um pensamento me atravessou de um jeito que me fez gelar. E se ele mesmo já tivesse sumido? Não falo disso de forma fantasiosa, não. Nada de espírito, vulto, coisa do tipo. Eu estou falando de pessoas que passaram por algo tão extremo, tão fora do suportável, que perderam a noção de si mesmas. Gente que quebra por dentro, que não sabe mais se aquilo tudo foi um sonho ruim ou se realmente aconteceu. Parei o carro, respirei fundo e puxei no histórico do app as corridas que ele tinha feito comigo. Todas estavam lá. Nome, local de embarque, hora, valor. Menos a última. A única em que ele pediu para eu descer. A única em que ele falou diretamente comigo. A corrida da praça. Sumiu. Liguei no suporte. Falei com um atendente. Ele disse que no sistema constavam 4 corridas com aquele passageiro. Nenhuma a mais. Mas eu lembro do trajeto. Eu lembro da praça. Lembro do rosto dele parado naquele banco. A partir daí, as noites começaram a ficar pesadas. Eu passava em frente àqueles pontos com outros passageiros e sentia um negócio esquisito, como se tivesse alguém ali, parado, esperando. Não era medo, era uma espécie de presença ausente, um silêncio incômodo. Comecei a reparar numa coisa ainda mais estranha. Nas 5 noites em que ele chamou a corrida, os pontos em que ele me levou formavam um círculo, um traçado quase simétrico no mapa da cidade. E o centro desse círculo era justamente aquela praça onde tudo terminou, como se ele tivesse voltado para cada ponto da própria história e terminasse no ponto onde tudo desmoronou. Pensei em tentar descobrir quem ele era, mas o nome no app parecia fictício. Só 2 nomes comuns, sem sobrenome. Nenhuma rede social, nenhum CPF vinculado. E eu decidi parar por aí. Porque no fundo, eu acho que eu não fui chamado para levar alguém para algum lugar. Aquela corrida não era sobre ir, era sobre voltar. Voltar para o mesmo ponto onde a vida parou, onde a mente dele congelou no tempo. E talvez o que ele precisava de mim era só alguém para confirmar que ainda estava tudo ali, que o lugar continuava existindo.
porque ele mesmo talvez não tivesse certeza se ainda existia. Eu nunca mais vi ele, nunca mais ouvi nada. Mas toda vez que eu passo naquela praça, o banco ainda está quebrado. Ninguém consertou, ninguém tirou dali. É como se a cidade soubesse que aquilo precisa ficar daquele jeito. Como um lembrete, como um ponto final. E eu, que só era o motorista, acabei virando testemunha de uma história que provavelmente ninguém mais lembrava. Mas ele lembrava e precisava ver com os próprios olhos. E agora, quem lembra? Sou eu. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu de um jeito diferente. Aqui no Diário de Terror, a gente dá voz a relatos que não cabem em notícia, nem em explicação fácil. Então, se você curte esse tipo de história real, densa e cheia de camadas, se inscreve no canal agora, porque toda semana tem um novo relato para te deixar pensando depois que a tela apaga. Ativa o sininho para não perder nada. E me conta nos comentários o que você acha que esse passageiro estava tentando reencontrar. Eu nunca tive o costume de anotar passageiro. Nunca fiz planilha, não sou desse tipo. Mas naquela semana eu comecei a sentir que estavam anotando a mim. Meu nome é Osmar. Trabalho como taxista em São Paulo há 23 anos. Já rodei de tudo quanto é jeito. Madrugada, rodoviária, hotel, posto de estrada. Já vi coisa errada, já levei passageiro estranho, já fui chamado para lugar isolado, mas nunca senti o que senti naquela sequência de corridas. Tudo começou numa terça à tarde. Eu tinha parado perto da estação Belém, esperando o passageiro, quando meu telefone tocou. Não era por aplicativo, era ligação direta, dessas que a gente atendia mais antigamente, quando deixava o número em vidro traseiro. Do outro lado, uma voz de mulher, voz seca, rápida. Queria um táxi para o Jardim Romano. Disse o nome da rua, um número e que pagaria em dinheiro. Falei que em 20 minutos eu chegava. Quando estacionei na frente do endereço, só tinha terra batida e tapume. Era uma obra, um terreno fundo, já com os buracos das fundações cavados. Não tinha ninguém me esperando. Liguei de volta, número inexistente. Achei que era trote. Mas como não aconteceu mais naquele dia, deixei passar. Só que no dia seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, ligação por volta das 7 da noite. Um rapaz, voz normal, pediu corrida até a Zona Sul, perto do Emboí Mirim. Mesma coisa, rua, número, pagamento em dinheiro. Cheguei lá e o local estava em construção também. Um sobrado com um reboco fresco, sem luz, sem ninguém por perto. O portão entreaberto, barulho de máquina lá dentro. Mas nenhuma alma viva me esperando. Liguei, número inexistente de novo. Foi aí que começou a me dar aquela coceira por dentro, sabe? Porque podia até ser coincidência. 2 corridas para o meio de obra, beleza. Mas 3, 4 e sempre com essa coisa do número falso. Na 5ª vez que aconteceu, eu travei. E é por isso que eu tô mandando esse relato agora. A 5ª chamada veio numa sexta à noite. Eu tinha parado para comer um salgado numa lanchonete ali perto da Radial Leste. Tava com o carro encostado debaixo de um poste. Olhei o celular, chamada de número fixo. Atendi. Voz de criança. Era uma vozinha fina, mais segura. Disse o nome da rua e falou que precisava de um táxi para buscar o pai, que estava com dor. Na hora eu estranhei. Falei, é tua mãe que está aí com você? Mas a ligação caiu. Quando tentei retornar, a mesma mensagem. Esse número não existe. Mesmo assim eu fui. E me arrependo até hoje. Cheguei no local indicado por volta de 9 da noite. Rua escura, rua sem saída. Uma casa inacabada no meio de 2 terrenos com mato alto. O portão estava aberto. Dentro, um esqueleto de construção. Tijolo cru, sem janela, cimento irregular no chão. Não tinha ninguém. E foi nessa hora que eu vi algo se mexer no mato, do lado da casa. Meu instinto foi acelerar.
mas eu fiquei ali. Não sei explicar por quê. O que saiu do mato era uma criança pequena, devia ter uns 7, 8 anos. Estava descalça, com uma camisa larga e o rosto... Eu não consegui ver direito. Tinha sombra demais. Ela saiu, me olhou rápido e apontou para dentro da obra. Não disse nada, só apontou. E entrou de novo para o mato. Eu dei ré com tudo. Subi meio fio, joguei o carro para trás com a porta ainda aberta. Saí de lá direto para a avenida tremendo. Eu não tenho problema em admitir. Eu tive medo. Medo como há muito tempo eu não sentia. E o pior, era a sensação de que aquilo tudo estava sendo feito para me levar até ali. Não era uma chamada aleatória. Era como se alguém estivesse testando o quanto eu ia aguentar, até onde eu iria, o que eu veria. No dia seguinte eu não consegui trabalhar. A imagem daquela criança apontando para o meio da obra ficou rodando na minha cabeça como o taxímetro girando sem parar. Eu não sabia explicar. Eu não queria contar para ninguém. Por quê? Como é que você fala uma coisa dessas sem parecer doido? Mas no fim da tarde eu liguei a televisão. E foi quando tudo despencou de vez. Na hora do jornal local, apareceu uma imagem aérea de uma rua. A mesma rua onde eu estive na noite anterior. Só de ver, meu estômago virou. O repórter falava que a área tinha sido isolada pela polícia, que um corpo tinha sido encontrado enterrado dentro de uma laje de concreto, no segundo andar da obra. O corpo ainda estava sendo identificado. A informação era de que vizinhos denunciaram um cheiro forte vindo da construção. Eu fiquei duro, eu fiquei seco. E a única coisa que eu pensava era, se eu tivesse descido, se eu tivesse obedecido aquele gesto. Naquela noite, eu sentei com papel e caneta e comecei a tentar lembrar de cada endereço onde eu fui naquela semana. Liguei para os colegas que conheciam melhor aquelas regiões. Um deles me disse, essa obra aí do Jardim Romano está parada faz meses por causa de um problema judicial. Outro falou, o prédio ali na Zona Sul teve uma confusão de herança. Está com embargo desde o ano passado. Todos os lugares estavam com alguma coisa errada, ou interditado, ou abandonado, ou com registro de invasão ou acidente. E aquilo começou a mexer comigo de um jeito que até hoje eu não sei direito como lidar. Eu comecei a pensar se alguém não estava tentando mostrar alguma coisa. Mas aí vem a parte que mais me arrepia até hoje. No dia da obra onde encontraram o corpo, eu fui até a delegacia para contar que eu tinha passado por lá na noite anterior. Não queria confusão, só achei que devia falar. O delegado anotou tudo, perguntou o horário, perguntou se eu tinha anotado placa, nome, qualquer detalhe. Quando eu mencionei a criança, ele me olhou e falou assim, engraçado o senhor mencionar isso. Por quê? Eu perguntei. Porque a denúncia anônima foi de um menino. Voz de criança, dizendo que o moço ficou preso lá dentro. Na hora eu congelei. Eu não sei se foi a mesma criança. Eu não sei se foi real. Eu não sei nada. Só sei que eu recebi 5 ligações, todas indo para lugares assim. E só a última acabou com uma laje quebrada e gente sendo retirada de lá. De lá para cá, eu parei de aceitar ligação direta. Tirei até o número do vidro. Só app. Só nome, foto, CPF. E mesmo assim, às vezes eu olho o destino antes. E se eu vejo que é rua de obra, rua sem saída, casa em construção, eu cancelo. Porque a verdade é uma só. Eu não sei se aquilo tudo foi uma coincidência. Ou se foi uma chamada. Não uma chamada de corrida. Uma chamada para ser testemunha. Ou para ser a próxima isca. E às vezes, no silêncio da madrugada, quando eu passo por alguma dessas construções, eu juro que sinto meu celular vibrar, mesmo desligado, como se alguém ainda estivesse tentando me mandar para algum lugar. E dessa vez, talvez eu não volte.
Eu não comecei a dirigir táxi por gosto, comecei por necessidade. Eu era estoquista numa loja de ferramentas, mas quando a firma fechou sem pagar nem o acerto, eu fui empurrado para o volante. Não era o que eu queria, mas era o que dava para pagar a luz, o gás e o leite das crianças. Isso foi há uns 7 anos. Só que tem uma coisa que pouca gente entende. Taxista não é só quem leva e busca. É quem ouve, quem observa, quem decora a rota de cabeça e rosto de gente estranha. É quem está na rua quando ninguém mais está. E é também quem presencia coisa que não devia. Essa história aconteceu faz um tempo. E se eu estou contando aqui agora, é porque até hoje não achei explicação. Só uma culpa que ficou parada no banco de trás desde aquele dia. Tudo começou com um passageiro fixo. Vou chamar ele aqui de Rafael, mas nem sei se era esse o nome verdadeiro. Ele não era de conversar. Não puxava assunto, não olhava no olho. Sempre pedia corrida pelo mesmo aplicativo para o mesmo horário, ali entre 19h40 e 20 horas. Era um homem mais velho, uns 50 e poucos, camisa social, bolsa de couro marrom atravessada no peito. Não era mal educado, mas parecia sempre distraído. Tava ali e não tava. E nas primeiras vezes, confesso que nem reparei. Mas com o tempo, comecei a notar um detalhe que me incomodava. Toda vez que eu fazia uma curva à esquerda, ele ficava diferente. O corpo dele travava. Dava para ver pelo canto do olho que ele segurava o ar. E não era exagero, não. Não era toque, nem superstição. Era outra coisa. O braço dele enrijecia, ele segurava a parte interna da porta e às vezes olhava para baixo, como se estivesse fugindo de ver alguma coisa pela janela. Na primeira vez que percebi isso, eu só achei estranho. Na segunda, eu já comecei a testar sem querer. Mudava de rua, fazia uma curva só para observar. E toda vez que eu virava à esquerda, ele reagia do mesmo jeito. Quieto, travado, até com suor na testa às vezes. Chegou num ponto que aquilo começou a mexer comigo. Não sei explicar. Era como se o carro ganhasse outro peso quando virava para aquele lado. Não era com todo mundo. Era só com ele. Aí teve uma noite de quarta-feira, chovendo fraco, garoa fina. Eu estava cansado. Já era minha 5ª corrida. E quando entrou a notificação de que era o Rafael, ali da mesma rua de sempre, eu resolvi tirar a dúvida de vez. Peguei ele normalmente, como sempre. Mas em vez de ir pelo trajeto usual, eu montei um caminho só com curvas à esquerda, literalmente, de propósito. Foi como se eu tivesse apertado um botão dentro dele. Na terceira curva, ele já estava branco, não falou nada. Não perguntou por que eu estava fazendo aquele trajeto. Só respirava mais devagar. Na 5ª curva, ele segurou o braço da porta como se esperasse alguma coisa bater ali. Os dedos estavam marcando. Eu confesso que me bateu um arrependimento. Eu só queria entender o que era. Não queria fazer mal. Mas já tinha ido longe demais. Continuei. Quando chegou ali perto do bairro onde ele sempre descia, ele pediu para parar num ponto antes. Não falou obrigado. Não olhou para trás. Desceu, pagou, andou uns passos e sumiu numa rua escura sem olhar para trás. Na hora eu senti um peso estranho, mas voltei a rodar. Fiz mais 2 corridas leves e fui para casa. Na manhã seguinte, às 7 da manhã, minha mulher me chamou enquanto via o jornal na TV. Estava passando uma notícia rápida de plantão. Um homem estava desaparecido desde a noite anterior. Última vez visto, entrando num táxi, num ponto de rua residencial. 2 dias depois, bateram na porta da minha casa. Era a polícia. Vieram com educação, perguntando se eu lembrava de uma corrida que tinha feito quarta à noite. Mostraram a foto. Era ele, Rafael. Confirmaram que eu era o último registro do paradeiro dele. Eu fiquei sem saber o que falar. Contei tudo, inclusive o que eu tinha feito. O caminho alternativo, as curvas à esquerda. O investigador só anotou. Disse que aquilo talvez fosse importante, talvez não.
Eles iam procurar por imagens, câmeras, sinais de que ele tivesse voltado para casa. Mas não encontraram nada, nem sinal dele, nem pegada, nem movimentação de cartão, nem celular. Só que isso não foi o pior. O pior veio dias depois, quando eu estava no sofá, com a TV ligada, sem prestar atenção. Passou uma daquelas matérias antigas de arquivo, um acidente de carro em 2016. Chovia muito. Um carro girou, perdeu o controle e bateu num poste. 3 ocupantes, 2 sobreviveram. Um não resistiu. E quem estava no banco de trás? Era ele, Rafael. Mais jovem, mas era ele. Reconheci o jeito de apertar a bolsa, o rosto fechado. A matéria dizia que ele ficou dias internado depois, que saiu do hospital e sumiu da imprensa. Nunca mais deu entrevista. A câmera da reportagem mostrava o carro sendo retirado da pista. E a imagem mais lenta mostrava uma coisa que me travou na hora. A curva era para a esquerda. E a vítima que perdeu a vida estava no banco da frente, lado esquerdo. Meu coração gelou. Eu fiquei parado, olhando para a TV desligada. Naquela noite, quando eu montei aquele trajeto cheio de curvas para o mesmo lado, eu não fiz só um caminho. Eu fiz um retorno emocional para a cena do que ele queria esquecer. Eu não sei se ele fez alguma coisa depois que saiu do carro, mas na semana seguinte, um segurança noturno encontrou um buquê e uma carta deixados num ponto escuro da avenida onde aconteceu o acidente. A caligrafia era igualzinha à que ele usava para anotar o endereço no papel nas primeiras corridas que fizemos. Eu nunca mais passei naquela rua. Depois disso, eu tentei seguir minha vida. Continuei trabalhando, mas aquela história ficou travada dentro de mim. E não foi só pelo desaparecimento, nem pela visita da polícia. Foi pela sensação de que eu, mesmo sem querer, empurrei aquele homem de volta para dentro de um buraco que ele estava tentando manter fechado fazia anos. Aquela imagem do carro batendo, a curva à esquerda, a pessoa que não sobreviveu. Tudo começou a se repetir na minha cabeça em horários aleatórios. Às vezes, eu estava parado no semáforo e lembrava do jeito que ele segurava a porta. Outras vezes, à noite, quando pegava um cliente mais calado, eu sentia o peso do banco de trás como se ainda fosse ele ali. E o mais estranho de tudo foi o que aconteceu com o meu carro. Uns dias depois, eu lavei o táxi por dentro, como fazia toda semana. Aspirei os bancos, passei pano no painel, tudo normal. Só que quando fui passar o pano na parte interna da porta do lado esquerdo, exatamente onde o Rafael segurava toda vez que a gente fazia curva para esse lado, tinha uma marca. Não era sujeira nem arranhão. Era como se o couro da porta tivesse gasto de um jeito estranho, um brilho opaco, do tamanho certinho da palma de uma mão. Como se alguém tivesse pressionado ali com força. E o mais estranho, eu tinha trocado aquele forro há 2 meses. Era novo, não devia ter marca nenhuma. Fiquei encarando aquilo por uns minutos. Sabe quando você sente que uma coisa não devia estar ali? Aquilo me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido. Não era medo, exatamente. Era constrangimento, como se eu tivesse entrado onde não devia. A partir desse dia, eu comecei a evitar ruas que exigiam muitas curvas à esquerda. Não fazia isso de forma consciente, mas meu corpo meio que ia conduzindo o volante por rotas diferentes. E sem querer, percebi que muitos passageiros preferem isso também, silenciosamente. Quase ninguém gosta do lado esquerdo das coisas, nem de andar, nem de virar, nem de sentar. Um dia, semanas depois, eu fui até a delegacia perguntar se tinham alguma novidade sobre o Rafael. O agente olhou os registros e disse que o caso estava parado, sem movimentação, sem denúncia, sem familiar, sem queixa formal. O único registro era o meu, a corrida, o táxi. E só saí da delegacia com um vazio difícil de explicar. Parecia que ele tinha sumido não só da cidade, mas da existência, como se nunca tivesse passado por aqui. Mas eu lembro dele. Eu fui a última pessoa a dividir o silêncio com aquele homem. E tem um detalhe que nunca saiu da minha cabeça.
Lá na primeira vez que ele entrou no carro, quando ainda escrevia o endereço num papel, ele me entregou o bilhete dobrado e disse assim, quase sussurrando: "Se puder, evita virar muito pro lado de lá, me dá tontura." Na época, eu achei que fosse só uma bobagem. Só entendi o que ele quis dizer depois de tudo. Ele não estava falando de enjoar, estava falando de reviver. E eu não ouvi. Hoje, às vezes, eu paro o carro na frente de casa, desligo o motor e fico olhando pro nada, pensando se o que aconteceu naquela noite foi só um pedido de socorro disfarçado. E eu, achando que estava investigando um comportamento estranho, acabei puxando ele para baixo d'água. Porque tem isso, tem gente que já está lutando para não afundar faz tempo. E basta uma curva mal feita para não ter mais volta. Nunca mais aceitei passageiro fixo depois disso. E mesmo que aceitasse, acho que ia ser impossível esquecer o silêncio dele. O silêncio de quem segura o ar quando a vida dobra para um lado que a gente não quer lembrar.